Deixa eu ver se já conectou aqui. Opa, boa noite. Vamos lá. O pessoal já está começando a entrar. Deixa eu chamar aqui a Neia. Boa noite, Ed. Boa noite, sei. Bom, enquanto a Naya não entra, eu vou fazer uma breve apresentação. Quem é o Rodrigo e quem é o Guia. Trabalho com casamentos já há alguns anos e durante a pandemia a gente sugeriu uma junção de alguns fornecedores para propor um pouco de conteúdo, compartilhar algumas ideias com o pessoal, né? E daí surgiu o Guia. Aí a gente começou as indicações e hoje temos em torno de 68 fornecedores. Toda quinta-feira a gente faz uma live para falar um pouco de cada segmento. Hoje eu vou falar com a Neia sobre assessoria. Já está aqui. Ó. A gente vai abordar quais são os pacotes, como funciona, qual que é o serviço, do que se trata o serviço de fato, né? Aí qualquer dúvida, caso vocês tenham, pode chamar. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Já está aqui, vou chamar ela aqui novamente. Opa! Fala, Rodrigo. Tranquila? Tudo bem com você? Tudo ótimo por aí. Tudo certo. Tô acostumada a começar todas as minhas lives com o tradicional Fala, casais. E é estranho falar Fala, Rodrigo só, né? Já começo meio perdida, assim. Já, tipo, tô acostumada com o negócio, já é meio diferente. Mas fala, casais. Já não começou com aquela empolgação de várias neias pela tela, né? Exatamente. Eu já comecei diferente, mas vamos lá. Tá certo, a gente tem que se adequando, né? Sim. Vamos lá. Eu só estava falando, pessoal, já estão começando a entrar aqui. De qualquer forma, vai ficar salvo no IGTV do Guia. Também posto no canal do YouTube, caso quem entrar na metade, depois volta para assistir, não tem problema. Vou deixar as apresentações da Neia, de fato, para você. Ninguém melhor para falar de si, então fala quem é a Neia, quem é a pessoa, e depois a gente vai abordando sobre a empresa. E caso o pessoal tenha dúvida durante a live, só ir chamando que a gente vai conversando. Beleza, Rodrigo. Bom, falar da NEA e falar da empresa meio que não são muitas coisas diferentes, assim, não tem muito uma separação, porque a NEA é a empresa é a NEA, independente de qualquer coisa, não tem só meu nome por uma questão de estética ou tem meu nome porque tem minha identidade, então falar da NEA acaba sendo falar um pouco da empresa. Eu estou no mercado de eventos já há 10 anos. Comecei muito nova, sempre gostei de eventos. Tentei trabalhar com outras coisas, mas eu não consegui. Eu sempre caía no mesmo lugar. Voltava para eventos, voltava para eventos. Mas eu trabalhava com eventos médicos e científicos, uma coisa que não tem nada a ver comigo, né? Porque você já me conhece. Sabe que eu não sou tão teórica, assim, né? Eu não sou tão, assim, certinha. Eu não sou o doutor o tempo todo. Eu sou mais leve, né? Eu sou mais tranquila. E aí uma amiga foi se casar em 2015, se não me engano. Acho que foi 2015, quando eu abri a empresa. Ficou perdida e hoje a gente tem bastante, bem mais informações do que a gente tinha 5, 6 anos atrás. Sim. Então, os noivos realmente ficavam muito perdidos na hora de fazer o casamento. E aí ela me deu um toque e falou, amiga, já que você já trabalha com isso, já trabalha com casamento, você não pode me ajudar? Já trabalha com evento, você não pode me ajudar? E para quem fazia congresso para 10 mil pessoas, fazer um casamento foi fácil, vamos dizer assim. Só que foi fácil e gostoso. Comecei a curtir demais o casamento, curti mais talvez do que ela. E fui me especializar nisso. Então já era formada em eventos, tinha me formado em 2014 na faculdade. E aí fiz alguns cursos só de especialização na área de casamentos. Porque você sabe, melhor do que ninguém, que sim, tem diferença do mundo corporativo para o mundo de casamento. Sim. Se a gente entra para assessoria, que é um cortejo,
Qual a diferença de um cortejo evangélico para um cortejo católico? Então, assim, precisou essa imersão minha para eu entender um pouco mais de casamento para poder me dedicar a isso. E aí, conforme fui pegando um casamentinho aqui, um ali, e aí hoje só trabalho com isso já há alguns aninhos, já acho que já há 4 anos só estou com a empresa. Não me vejo mais fazendo nada além disso. Por isso que eu falei, a NEA é a empresa é a NEA, então não tem uma divisão ali. Acho que eu compartilho isso e venho aprendendo com muitos dos fornecedores que muita gente acaba saindo do corporativo para ir para o social, mais especificamente para o casamento, né? Sim. Você é uma delas nesse caso. Sim, eu até tentei, confesso, eu tenho algumas clientes de debutante também, eu não atendo somente casamentos, mas parece que casamentos é o que realmente me conecta muito mais. Parece que é um público que, sei lá, não sei se é porque eu vivo isso também, que eu sou casada, que eu me casei, que eu fui a noiva. Eu não fui. Sim. Então, assim, é muito difícil às vezes para eu entender tudo o que se passa na cabeça da debutante. E é muito mais fácil para mim entender o que se passa na cabeça da noiva. Eu sei o quanto que é difícil tirar. Eu sei o quanto dá dor de cabeça pensar na lista de casamento, por exemplo. Quanto é difícil a gente falar não para um orçamento, que a gente pensa assim, mas eu queria tanto. É mais uma questão de identidade, de você se ver um pouquinho no lugar dos outros, né? Você casou também, né? Você sabe como é. Até ia perguntar, não sei, você casou primeiro ou trabalhou com casamento primeiro? Eu trabalhei com casamentos primeiro, comecei com a minha empresa em 2015, eu estava namorando o Renan, meu atual marido. Então, a empresa ela foi crescendo e as pessoas, meus clientes, acabaram acompanhando. Até do meu pedido de noivado, a organização do casamento foi rolando tudo muito meio que aberto, até os clientes participaram, assim. Então, às vezes eu falava para algum cliente, eu falava, ai, gente, realmente é muito difícil casar. Ou eles vinham com alguma ideia, eu falava, pelo amor de Deus, não me mostra isso, porque eu vou casar também. Então, acabou que eu entendi um pouco mais do lado que eu jamais tinha visto no começo da carreira. Eu entendi, eu vi as noivas falando que era difícil cortar pessoas da lista e falava assim, ah, imagina, quando chegar meu casamento eu vou cortar facinho, assim, ó. Mordi a língua. Então, perguntei porque eu comecei a trabalhar com casamento em 2007, 2008. Claramente não namorava, nem tinha conhecido minha esposa, né? E sempre era engraçado como, às vezes, com 17, 18 anos, dava dicas para o casal, para os noivos, ó, faz assim, tipo, ó, curte que passa rápido. Porque esse moleque que nem namora tá falando para mim de casamento. Então é engraçado como eu fui aprendendo com os casais e compartilhando com eles experiências, mesmo não tendo casado. E depois de casado, comecei a contar para eles, ó, eu vi e agora eu sei que de fato é assim. Eu tenho um outro olhar também, eu vi os dois lados da moeda e é muito engraçado, porque realmente você acha que vai ter tudo no controle de sua mão, você acha que vai acontecer dessa forma, mas não, o casamento em si, o evento, são várias coisas que acontecem que estar como noivo é diferente também de estar como fornecedor. Então a gente, com o tempo, vai querendo a experiência, né? Assim como você disse na questão de formação, que você se formou no evento corporativo, depois foi procurar se especializar no evento social, tal. Tem esse Sim. conteúdo, além da prática, é claro, né? Exatamente. Até que você comentou, que você perguntou agora se eu fiz o meu casamento e depois eu me tornei assessora, eu acho até que isso nem deveria existir. Tipo, eu fiz meu casamento, agora eu já posso fazer de todo mundo. Não! Você precisa entender Sim. que existem outras vertentes, existem diferenças de cerimonial, existem diferenças de casal. Meu casamento tocou rock. É uma coisa, tipo, muito atípica em casamento. Eu, como assessora, digo, a gente não bota só rock no casamento porque não vai funcionar. No meu funcionou. Porque eu conhecia meu público, eu conhecia os meus convidados. Então, às vezes, a dificuldade dessas pessoas que acabam, eu casei, aí eu fui lá e virei assessora. Eu acho meio complicado, porque se essa pessoa não se especializar, não buscar o conhecimento, entender que existem outras vertentes, isso pode ser um problema aí para os noivos que venham a contratar, que às vezes essa pessoa ela não tem aquela flexibilidade que uma assessora precisa ter. Claramente é muito gostoso. Eu perguntei da questão de vindo do evento corporativo pro social, ou tem muita gente que vem de família para o evento em geral,
E acaba, tenho amigos que eu conheço que até me apresentaram o evento, o trabalho em si, e sempre falaram, eu vou sair, vou sair, vou sair, e nunca saem, acabam voltando, por diversos aspectos. Então é muito prazeroso, mas não é só glamour, que muita gente acha, não, só trabalha de final de semana, é tranquilo, só vive em festa. São várias coisas que tem uns tabus. Ah, quem trabalha com casamento é só curtição, é só balada, o trabalho é na balada, né? Acho que Então, são coisas assim. Desculpa não ouvir. esse último ano foi visível para as pessoas que não, a gente não vive de balada. Exato. Teve um retrabalho, no caso, né? Essa palavra eu usei bastante, que a gente teve que fazer muita coisa durante esse meio tempo. E o evento propriamente dito, acho que até uma outra fala de um outro assessor, alguém viu na internet que nós não fomos feitos para trabalhar exclusivamente em home office, né? O calor humano, o abraço, os cumprimentos estão fazendo bastante falta. Sim. Justamente eu acho que as pessoas que escolhem a nossa área, a área de eventos, principalmente a área de eventos sociais, são pessoas sociais. São pessoas que querem ver pessoas, são pessoas Sim, que querem estar com pessoas. Então eu acho que de todo mundo que sofreu aí com essa questão do Covid, desse isolamento social, eu acredito que o setor de eventos tenha sido realmente mais impactado, não somente por nós nunca conseguirmos voltar a trabalhar, mas também por isso, porque a gente escolheu uma profissão que a gente gosta de pessoas, que a gente gosta de estar entre pessoas, e não poder fazer isso é meio complicado. sim. Você não concretiza de fato o trabalho, né? Porque o trabalho não é só no dia. O dia é a realização do trabalho, é só acontecer. O trabalho acontece desde o primeiro contato com o cliente até o final, muitas vezes até depois, né? É depois. É a entrega, né? Sim. E referente, beleza, como o pessoal chega até a NEA? Como que está sendo o processo de marketing? Hoje, muito do que eu tenho visto com os fornecedores, até casais que tinham contato, foram assim, através de lives, ou através de videoconferência, videochamada. E como que o pessoal te acha? Como você tem feito? E se mudou alguma coisa durante a pandemia? Geralmente o pessoal me acha ou pela internet, quase todo mundo pela internet. E muito por indicação. Eu acredito que você também tenha muito isso. Quando a gente faz um bom trabalho, quando a gente trabalha do jeito certinho, sempre vai ter alguém te olhando. Óbvio que é aquela velha história, né? Se você faz uma coisa errada, com certeza vão contar para muito mais pessoas. Mas se você faz uma coisa certa, Com certeza. uma pessoa, isso já te faz crescer um pouco mais. Eu tenho um casal que eu brinco com eles, que eu já não faço mais parte de uma assessoria da vida deles, assim, eu não sou mais assessora, eu sou amiga, porque eu já fiz casamento de 8 amigos, assim. E eles todos Nossa. eram todos homens que estudaram na mesma escola, no mesmo colégio, e foi casando. Casei o primeiro, aí eu casei o segundo, casei o terceiro. Eu brinco com eles que eu vou fazer uma lá na cidade, assim, do lado da escola, falando, eu casei todos eles, vem você também. Porque Sim, né? é muita indicação, é muito boca a boca. E óbvio, a internet ali facilitou para a gente conversar, para a gente se conectar muito mais com o nosso público, para as pessoas entenderem, conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, entender a complexidade. Pensar que, descobrir que não é só formar a fila de entrada dos padrinhos, que existe todo um pré, existe todo um pós, existe toda uma estrutura para a gente organizar um casamento. Então a internet facilita muito isso. E eu mostro muito, então as pessoas acabam vindo Eu muito acho. pela internet e pelas indicações, respondendo. Hoje eu, Rodrigo, até assim, o guia foi um dos propósitos é melhorar essa questão de internet, né? Porque para mim era cômodo vir através dessas indicações. Então, eu estava presente, comecei com foto e imagem, na verdade, e eu via muito disso. O fotógrafo, ele fez o debutante dela, depois ia lá, fazia o casamento, depois fazia grávida, depois ia fazendo amigo de família. Então, via o profissional de imagem como um parceiro da família. Agora, por exemplo, hoje trabalhando com carro, não vejo uma perspectiva de que a pessoa vai alugar novamente. Então ela indica. Teve uma noiva que eu já fiz a partir dela mais 4 contratos que foram ela que fechou. Ela fechou dela, depois acabou fechando de uma amiga, de uma prima, tal. Vou presentear com carro. E ela chamava. Isso daí não sejamos hipócritas. A questão de financeira é interessante, mas só que isso daí paga muito mais. Às vezes, acho que quem trabalha com evento entende bastante. Como você disse, questão de falar bem. Então é interessante ter esse retorno. Sinal que alguém falou muito bem de ti para que você tenha um novo contrato, né?
Sim, eu acho que principalmente ainda esse último ano que a gente viveu foi um ano tão difícil, foi um ano tão pesado, que a gente saber que tem pessoas que a gente casou, sei lá, 4 anos atrás e ainda lembram do nosso trabalho, é tão gratificante. Sim, Você fala assim, nossa, eu já cresci tanto nesses 4 últimos anos, se a pessoa me contratar agora que ela vai querer mesmo. Então é gostoso a gente saber isso, que a gente tem essa conexão com o casal. O casal não vai casar de novo, como você mesmo falou, mas existe esse levar ali entre a família. Eu fiz de uma irmã, agora eu tô fazendo da outra. sim, É muito gostoso isso, você estar na mesma família várias vezes. legal. Na questão de, por exemplo, você falou que a empresa é muito aneia, né? Então seria uma eu empresa que a gente às vezes brinca. Como que funciona a questão de todo o processo é realmente a ANEA que faz, o dia do evento você sempre está, você chega a fechar mais de um evento por dia? Como faz a questão de estar presente no evento? Como que é para vocês? Eu não, eu comecei fazendo sim mais de um evento por dia, porque desde o princípio da empresa eu trabalho com a mesma equipe. Então, assim, desde 2015 eu trabalho com a Natália, com a Micaela, são sempre as mesmas meninas. Então, os casais que já estão acostumados a aqueles da galera que eu comentei, eles já conhecem não só a Neia, mas eles conhecem parte da minha A equipe, equipe, né? como elas trabalham, qual é o nome, eles chamam elas pelo nome, não é só eu. Então, isso facilita muito essa conexão entre casal e equipe. E me perdi na pergunta, né? Peraí. Não, os processos da. É verdade. Então, os processos, acaba que eu vou designando de acordo com o que cada uma é muito boa. Por exemplo, a Legal. ela é uma pessoa que, meu, ela costura. O resumo é esse, ela costura muito bem. Certa vez, o vestido de uma mãe da noiva rasgou, assim, a inteirinho nas costas, inteirinho. A Micaela, com aquela calma, assim, eu surtei, óbvio. Ela assim, ah, vamos lá na salinha, catou uma agulha e costurou. Numa perfeição, que depois a mãe me mandou um depoimento desse tamanho, falando assim, né, eu levei o negócio lá na loja que eu comprei, eles falaram que não rasgou, porque a costura estava muito bem feita para ter sido feita à mão. Falei, que bom. Então, assim, eu vou designando cada uma das meninas que trabalham comigo para aquilo que elas são muito boas. Eu tenho a Bruna, que ela é Sim. espetacular com a parte de buffet, então ela geralmente fica ali cuidando dessa parte, do tipo de serviço, ela faz a contagem de bebidas. A Bruna também é uma pessoa muito ágil na recepção, assim, quando eu tô. Não é uma coisa que eu faço comum. Não é muito comum eu fazer recepção, mas se eu tenho que fazer de repente algum dia, tempo que eu pego um nome, ela pegou três facilmente. Então, eu designo cada uma das meninas que trabalham já comigo, como é uma equipe fixa, para aquilo que elas já são muito boas. Eu exploro realmente isso nelas ali, que agora, depois de tantos anos trabalhando juntos, quase 6 anos, já facilita para mim. Eu já sei quem é bom em cada ponto, eu já sei designar cada uma de acordo com cada perfil de cada casal. E eu acho que isso é uma das melhores sacadas do empreendedorismo. Ninguém pode ser bom em tudo. Você tenta sempre procurar seu melhor. Mas claramente uma das melhores qualidades é conseguir encontrar alguém que te complete para que você entregue uma equipe, né? Então você contrata a equipe, você vai entregar de fato uma equipe completa, que se precisar de uma costura, se precisar de uma assessoria ali de um lado, qualquer coisa, tem sempre alguém para designar que faça isso, né? Exatamente. O pré-casamento, geralmente eu gosto de lidar mais com ele. Sou mais centralizadora realmente no pré-casamento, gosto disso. Mas no dia do casamento, cada uma tem sua função, cada uma já sabe o que tem que fazer, tá atrelada. O que não impede uma de ajudar a outra, o que não impede uma de estar ali Sim, na coisa da outra. Mas geralmente o pré-casamento eu acabo centralizando um pouquinho mais em mim. Porém, como eu trabalho com um sistema, é muito fácil de repente, se eu preciso pedir alguma coisa para Mariana, eu só encaminho para Mariana e falo, dá segmento aqui. O sistema ele já vai pontuando exatamente onde eu estou em cada casamento, se é uma assessoria completa, que eu estou fazendo indicação de convite, ele já pontua com quem eu já cotei, onde estão os orçamentos. Eu já faço essa comparação. Se eu precisar entregar para alguém, é rapidinho para as pessoas se entenderem ali. legal. Então, a NEA, propriamente dita, é aquela que fica atrás das planilhas, sistemas, computador, network, você conversa, arruma tudo para que seja feito no dia.
A Neia é capricorniana, então a Neia ela precisa disso, ela precisa do domínio das coisas do trabalho. Ela é o trabalho, então se ela não fizer isso, ela se perde um pouco, ela fica meio biruta. Então eu preciso disso. É mais uma questão de eu. Tá certo. Achamos aí a sua qualidade, a questão do que você vai entregar. Então, o noivo, normalmente quando eles te procuram, já viram alguma referência sua, provavelmente no Instagram, algum conteúdo, já conhecem um pouquinho de você e acabam indo para conhecer um pouquinho mais. E quando ele tem esse primeiro contato, como que funciona? Os pacotes? Até uma dúvida, tem gente, quem já acompanha algumas lives sabe a diferença de assessoria, cerimonialista, existe uma regionalização nessa questão de termos, mas o que que a assessoria faz e quais esses pontos que você contempla? Tá. A assessoria, ela vai planejar como um todo o seu casamento. Então, para mim, por exemplo, eu respeito quem faz, tá? Assim, eu nunca vou impor ainda mais o trabalho do amiguinho. Mas no meu trabalho, Sim. tendo como uma assessora pode estar somente no dia. Então, eu tenho um pacote, meu pacote mais baixo é o pacote de assessoria final, eu tenho o pacote de assessoria parcial e o pacote de assessoria completa. Na assessoria final, eu costumo oferecer para aqueles casais que já fizeram boa parte da contratação ou que às vezes contrataram esses espaços que já são uma solução mais completa, que já vem espaço, gastronomia, não sei o quê. Sim. É que você tem que contratar o quê? Convite, vestido e pronto, casar. Esses espaços eu já não tenho muito mais onde auxiliar em contratações. Então, geralmente, eu já indico esses casais para uma assessoria final. É final, por quê? Porque eu pego realmente a reta final do casamento. Eu participo da reunião com decoração, para a gente montar um layout. Participo da reunião com buffet, para a gente montar o cardápio. Fazer algo que tenha ali a ver com o estilo do casamento. Participo da reunião dos músicos, para a gente fazer uma festa crescente, não deixar a festa caindo pela metade. Então, e aí eu chego com uma bagagem muito forte para o casamento. Porque no dia do casamento sou eu que respondo. A noiva tá lá no dia da noiva, tá plena, tá se arrumando, tá tomando banho de sais. O noivo provavelmente tá tomando uma cerveja na barbearia com os amigos dele, não sabe nem onde ele tá as coisas dele. Então quem responde sou eu. Sim. Entendo que eu não posso responder por uma pessoa que eu não conheço. Eu não posso responder por um evento o qual eu não tenho domínio. Então, para mim, Neia, como eu disse, respeito quem faz diferente, porque tá tudo bem a visão de negócio dele ou dela. Para mim, Neia, meu pacote mais básico é essa assessoria final, onde eu trabalho essas últimas reuniões, faço ali, é como se eu estivesse maestrando uma orquestra. Eu preciso saber quais são os meus músicos. Então, para um evento, a mesma coisa. Se eu vou maestrar um evento, eu preciso saber quem são meus fornecedores, o que eles estão oferecendo, quais são os serviços, quais são os horários. Eu preciso ter domínio disso. E a partir daí, vem minha assessoria final. A parcial eu vou explicar depois da completa, porque ela é tipo meio do caminho, né? E a completa é quando o casal, eles estão bem no início do planejamento, falam, né? Igual esses dias veio um casal falar comigo, fez assim, aí a gente ficou noivo esse mês. Então eu sou acelerada, eu já quero saber o que eu tenho que fazer. É quando o casal tá bem no início do planejamento, sabe que quer casar, mas não tem um planejamento ainda bem determinado, não fez nenhuma contratação. Então eu vou conversar com o casal, vou fazer um briefing, vou entender qual que é o estilo do casamento, se é um casamento mais clássico, se é um casamento na praia, se é um casamento na igreja, enfim. Vou brifar esse casal e aí eu busco alternativas e fornecedores que tenham a ver com o casal em todos os níveis, financeiro, de perfil. E vou levando essas indicações, então participo de todas as contratações. Óbvio que uma assessoria completa você tem mais contato com o casal, então acaba que você vai entendendo muito mais, você vai trazendo mais indicações assertivas. E eu tenho parceiros como você, que me dão uns descontinhos, que me dão as facilidades, Sim. que eu aperto e faz e depois ficam com raiva de mim, mas tudo bem, porque depois passa. E aí o casal acaba recuperando parte do valor que investiu em assessoria com esses descontos que eu tenho ali atrelado com outros fornecedores. Isso acontece muito porque, como a gente já conversou outras vezes, a gente, assessor, acaba levando mais casais para vocês do que vocês teriam, né? Então, com certeza, como contrapartida, acaba aí que os fornecedores acabam oferecendo
esses descontos ou facilidades, facilita para os noivos também, então é uma forma de todo mundo sair ganhando. Tá dando um feedback, Rodrigo. Eu adoro conversar, converso tanto com fornecedores, com casais, não tenho problema. Eu acho que uma das coisas, eu gosto de ser comunicativo, tenho tentado melhorar cada vez mais, né, nesse campo de conhecimento. Então, eu converso com a noiva, mas beleza. É diferente eu demandar um tempo de conversa, de negociação com uma noiva, que eu passo X valor, e quando uma assessora já vem para mim, eu preciso basicamente saber qual que é o estilo da noiva, onde que ela vai casar, onde vai ser o making-off, a cerimônia, a festa. E esses dados, às vezes, não são todas as noivas que já trazem mastigados, diferente de uma assessora. Então, querendo ou não, você fez parte do meu trabalho quando você traz essa informação já pronta. Sim. Aí a questão de parceria que eu vejo dos lados é que você está vendendo justamente esse trabalho de consumir esses dados do casal e entregar para o fornecedor. Nada mais justo o fornecedor, como hora de trabalho economizada, retorna em desconto. Né? E uma palavra que você falou que eu achei muito válida é a questão de investir em assessoria. Você está investindo no seu casamento, você está gastando com o seu casamento. São termos que devem ser considerados, né? Então, você investir numa assessoria, realmente hoje, por exemplo, a celebrante. Às vezes até as pessoas confundem, né, com assessoria e celebrante. Existem N perfis de celebrantes. Então, cada celebrante vai fazer a celebração da sua forma. E se a assessora já conhece o estilo do casal, vai ser muito mais fácil, como você disse, até assertivo, propor um fornecedor de acordo com aquele estilo. Exatamente. É uma forma do casal até economizar tempo. Porque uma vez que eu já entendo qual que é o perfil do casal, eu não preciso levar 50 indicações de carro. Eu não preciso levar 50 indicações de celebração. Sim. Eu sei o que é o estilo deles. Se o casal é católico, eu não vou levar um pastor. Tipo, por favor. Então, você já consegue fazer esse filtro, né? Exatamente. Se o casal quer gastar, sei lá, ele quer investir 50 mil no casamento, eu não vou levar um buffet que é assim. Sim. Então, assim, o casal acaba investindo valor em assessoria que retorna ali para ele em tempo, retorna em indicações mais assertivas, retorna em indicações mais corretas, né? Porque a gente acaba tendo um filtro, a gente entende um pouco mais de todo o mercado, a gente tem parceiros justamente para isso, porque são aquelas pessoas que se eu falar, Rodrigo, o carro quebrou, me manda um carro. Você me manda um carro. As pessoas Sim. a gente precisa de parceiros justamente assim, que vão ali para quando a gente realmente precisa, assim, para aquela necessidade específica. Que fazem jus à palavra, né? Que são parceiros mesmo e tá ali de mão dupla, né? Exatamente, exatamente. Isso. Então, eu acho que é interessante essa questão do investimento, porque eu vejo, a primeiro momento, uma economia financeira, de fato, porque você, como você disse, acaba revertendo em desconto com fornecedores, juntando todos esses fornecedores, quanto desconto não consegue, né? Acho que a Ed já fez uma pergunta e já responde também. Aí depois tem a questão de tempo. Por quê? A noiva hoje tem diversas plataformas, onde diversos locais que vão indicar, diversos grupos que vão indicar fornecedores. Então, se a noiva, é claro que você conversa, a noiva procura, você vai ajudar, até questão contratual. Hoje em dia, muita gente tem pesquisado as questões contratuais, tem refeito contrato, assistência jurídica. Então, tem que estudar, de fato, todos esses detalhes para que você, se necessário, tenha um amparo. E está aí a assessora para ajudar. Exatamente. É que uma grande diferença do que os noivos fazem e do que a assessora faz, a gente pega, tipo, 10 orçamentos na mão, é que a noiva e o noivo, eles vão ali no valor e vão falar assim, ó, esse é 10, esse é 15, esse é 20. A assessora, ela vai equiparar os serviços. Então, esse é 10, esse Sim. é 20, por quê? Qual é o tempo de serviço de cada um? O que mais ele está oferecendo? Porque às vezes não são serviços iguais. Não é porque é o totem A e o totem B que é tudo totem. Não é. A gente tem modelos, formatos, tempo de serviço, equipe, estilo de serviço, se é ou não ilimitado.
Então, assim, a gente tem que... A qualidade da impressão, às vezes, né? A qualidade da impressão, exatamente. Porque não adianta depois você mandar fazer foto. Ai, vou mandar fazer um totem para minha festa. Vai lá ver, a impressão é péssima. Você não mandou uma lembrancinha. A pessoa vai pegar aquela lembrancinha e vai jogar no lixo, porque é feio. Tem que analisar. Sim. A assessora, ela acaba fazendo essa equiparação dos serviços, que nunca é só preço. Tem sempre uma história por trás do preço. Porque muita gente associa o preço só ao número, né, ao valor monetário, não a entrega do trabalho, o que que faz. Então não tem como equiparar, de fato, todos com o mesmo peso, que são medidas diferentes, né? Exatamente. Posso responder a pergunta? Tem uma pergunta aqui, você quer aproveitar para responder? Que já respondeste uma vez. Posso... Cerimonialista faz a mesma função? Cerimonialista, ela basicamente, ela pode ser considerada, por exemplo, a pessoa que fica na igreja, organizando. Aquela pessoa que está na igreja, que ela organiza os cortejos, ela é uma cerimonialista. Então, uma cerimonialista, sim, principalmente essas que trabalham na igreja, como elas já têm um roteiro a seguir, elas podem ir somente no dia. Então, a cerimonialista não faz a mesma função, porque a cerimonialista ela não tem necessariamente o pré. O pré pode ter sido feito por uma assessora, pode ter sido feito pela equipe da igreja, por exemplo, e a cerimonialista no dia só desenvolver isso. Então, não. A parte de organização... Até complementar. Isso, acho que até complementar um pouco do que a Néia comentou, cerimonialista, acho que é tentar usar algumas exemplificações, né? Seu prefixo, né? A questão de cerimônia, está ligado ao que será, o que vai acontecer na cerimônia, exclusivamente ali. Seria até uma assessoria do dia, não é? Isso. Pode corrigir a qualquer momento se eu falar alguma besteira. Então, ela está associado a que vai acontecer naquele momento, a um roteiro da cerimônia. O que a Néia comentou, às vezes, de pegar na mão e ajudar com o fornecedor, aí já você está prestando assessoria. Exatamente, é uma parte de Mas, organização. de qualquer forma, exato, organizar, fazer toda a análise contratual, pegar e fazer as indicações de fornecedores, o planejamento, o briefing que você falou, fazer os orçamentos e acompanhar, aí de fato é o pacote completo da assessoria. Exato. Certo? Se ficou alguma dúvida, a Ed pode mandar de novo que a gente complementa. Exato. E só fazer um ganchinho, isso tudo está voltado mais especificamente para a capital, em São Paulo. Não sei de onde a Ed está assistindo hoje, tem bastante seguidor também de fora da capital. Tem cidades do interior que chamam a cerimonialista de assessora. Ah, é? Né? Então, já veio isso daí do exterior, então tem lugar que não existe assessora, que a cerimonialista também é a assessora. E até celebrante. Então tem lugar que eu já vi que vende o pacote completo de assessoria e celebração com o termo cerimonialista. Sim. Então, são termos diferentes, né? Celebrante é aquele que vai celebrar a cerimônia, no lugar, por exemplo, do pastor ou do padre, vai fazer a questão vocal da cerimônia. Sensor de Cuiabá. Então pode ser. Gilas. Então pode ser talvez que tenha esse que eu comentei de regionalismo, né? Alguns locais chamam com termos diferentes, mas as funções são essas. Uhum. Se a gente for levar o pé da palavra, as funções são essas. Mas como você mesmo falou, vai ter ali a questão do regionalismo, que isso não tem nem como a gente... Existem umas variações, né? Igual quando a gente vai comprar pão e que cada cidade fala pão de um jeito. Isso é... Fora os sotaques, né? Nunca... Então vai mudar de muito. Exatamente. Mas nada impede, por exemplo, hoje tem um pessoal assistindo a gente de Cuiabá, obrigado pela atenção. Então, hoje, você pode assessorar, por exemplo, à distância. Não sei se você já fez isso, faz algum pacote assim também. Como é que funciona? Existem duas formas. Por exemplo, ela seguindo aí a ideia de Cuiabá, ela pode me levar para lá e eu fazer o casamento lá. Ou ela pode ir. Quando eu digo isso, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas se eu sou de Cuiabá, para que eu vou querer casar aqui? Você tá louca? Não, não tô. Em 2018, eu organizei um casamento que a noiva, o noivo, a família, todo mundo era de Goiânia. E ela quis casar em São Paulo, que era uma igreja histórica, que tinha um contato da família dela, que foi uma das fundadoras da igreja. Então, pensa assim, uma história complexa. A avó dela foi uma das fundadoras da igreja. Bisavó, um negócio assim. E eu organizei o casamento dela, sendo que ela estava lá em Goiânia e eu aqui em São Paulo. Conheci a noiva 15 dias antes da festa. Não a conhecia pessoalmente, conhecia online. Então, assim,
Quando eu digo que a informação realmente está na palma da nossa mão, tá. Porque hoje facilita, hoje eu posso fazer uma reunião como eu estou fazendo isso agora. Hoje é uma live, mas poderia ser uma reunião técnica. A gente podia aqui trabalhando sobre os orçamentos que eu estou te trazendo para o seu casamento, sobre as indicações de fornecedores. Eu tenho uma cliente que mora na Irlanda. Conheci ela uma vez. Foi quando a gente foi conhecer o lugar oficial do casamento dela, que ela contratou por vídeo. Ela não conheceu espaço. Ela conheceu, ela só não conheceu na semana do casamento por conta do Covid. O casamento dela precisou ser adiado. Então, ela manteve a vinda dela para o Brasil, conheceu o espaço, mas ela conheceria o espaço só na semana do casamento. E para ela estava tudo bem. Então, tudo hoje é possível. A gente fez uma visita virtual ali, pegou o celular, ó, aqui é isso, aqui é aquilo, dá para fazer. E aí a outra possibilidade é a gente fazer todo o processo de organização, eu daqui de São Paulo, ela lá de Cuiabá, e na semana do casamento eu ir para lá para para desenvolver, entregar o evento dela. Então, para oficialmente fazer todo o planejamento do dia do casamento, montagem, organização da recepção e por aí vai. Depende. Fazer até um complemento do começo da explicação de assessoria e essa questão de casamento à distância, por exemplo. Não é tão atípico assim como todos pensam, fazer casamento de outros estados ou até de outros países. Eu já fiz, inclusive foi indicação de assessoria. Por quê? Assessoria, você começou só a comentar no início do pacote completo. A assessoria pega de fato na mão, entende, e uma grande dica, a assessoria tem que estar muito de acordo com a sua necessidade, entender bem, e tem que aquela brincadeira ficar até meio clichê, o santo bateu, mas a assessora, o dia da noiva, tem profissionais que tem que estar contigo, porque você vai passar um bom tempo do seu casamento com esse profissional. A assessoria, por exemplo, vai passar um bom tempo antes e durante o seu casamento vai estar sempre ao seu lado, muitas vezes até depois, caso precise de alguma assistência, tem muita assessora que acaba sendo chamado, ou nem que seja para dar um depoimento, para falar, não, foi lindo, olha essas fotos, tal, compartilha. Então, a assessora tem um grande período do evento que vai estar ao seu lado. Então, é interessante que você concorde, que você tenha uma certa afinidade com essa assessora. E a questão desse, eu já fiz alguns casamentos, indicação de assessoria, exatamente, porque, não, já aluga, por exemplo, van, para pegar todo mundo do hotel para ir para a cerimônia, porque até você fez uma postagem esses dias referente ao hotel, se eu devo indicar ou não, porque a noiva se preocupou, ela foi lá e alugou um determinado número de quartos, os convidados ficaram todos no mesmo hotel, fizeram continuação da festa no hotel e alugou uma van para fretar até o local do evento. Então todo mundo bebeu tranquilo, todo mundo veio, curtiu de fato o evento. A noiva teve essa preocupação, essa sensibilidade, fez em um local externo ao dela e dos convidados, alugou o hotel para todo mundo, indicou a locação do hotel e fez a contratação da van, todo mundo foi junto, limusine, então tudo se ajeita. Mas isso a partir de um intermédio. A assessora acabou intermediando, acabou fazendo a contratação, deu todos os contratos e fez tudo certo, tudo à distância. Principalmente quando a gente pensa no Destination Wedding, é realmente assim, a assessora ela vai se tornar peça essencial para isso, porque muitas vezes você não está no lugar. Você precisa desse apoio, você precisa de alguém que entenda ali da região. Às vezes a gente, sei lá, alguém que vai casar aqui em São Paulo. Para quem mora no interior, tem esse costume, porque eu tenho familiares no interior e eles falam, eu falo assim, para eu ir na minha mãe, eu moro na Zona Oeste, minha mãe mora na Zona Leste. Para eu ir na minha mãe, às vezes demora 1h30, no mínimo. E para eles, mudar de cidade. Aqui em São Paulo, é normal. Às vezes no bairro a gente leva 40 minutos para atravessar o mesmo bairro. Então, se você... acaba que você às vezes não tem uma assessora, uma parceira que esteja ali conectada com você em relação ao estilo, à necessidade do seu casamento, pode ser que você se perca aí em algum momento. Então, né, puxando a sardinha para o meu lado, com certeza a sua contratação vai ser a mais legal. A legal, assertiva, proveitosa. Aqui vai fazer São várias qualidades, né? várias qualidades. Eu passaria aqui o dia inteiro falando das minhas qualidades. Alô.
E a questão de assessoria, como você disse, brincadeiras à parte da distância, hoje eu estou em Sorocaba, já compartilhei isso com você também. Eu moro hoje em Sorocaba, trabalho, vou para São Paulo, é questão de 1 hora, 1 hora e 10. Morava na Zona Leste, minha mãe mora lá ainda, e muitas vezes, dependendo do horário, até mais do que isso. Já comentei que, por mais irônico que seja, depende de onde eu vou, eu prefiro ir de metrô. E é um caos a questão de. Ainda bem que não acontece. Quando acontece evento durante a semana, a gente tem que se programar bastante em questão do horário, porque tem horário que está travado. Até às vezes tem bastante evento na sexta-feira, no sábado, hoje não tem muita referência de não ter mais trânsito. Não. Então, o carro, uma dica aí para o carro, sempre a gente tem que estar pelo menos uns 30 minutinhos antes, né, para compartilhar, porque os profissionais vão acabar estando lá, né. E você comentou de, às vezes, a noiva não estar no local, ou o noivo, você tem que tomar decisões, por isso que você tem que conhecer bem o casal. Eu digo não só fisicamente, porque muitas vezes o casal está lá do seu lado fisicamente, mesmo assim, acho que já deve ter acontecido de você tomar a decisão no lugar deles, de Sim. você acabar auxiliando e você teria que ter esse conhecimento sobre o perfil deles para conseguir auxiliar da melhor maneira, para fazer uma decisão assertiva, uma coisa que eles fariam, por exemplo, sem preocupá-los. Aí depois do evento você chega e comenta. Ah, não, aconteceu isso, mas foi resolvido dessa forma. Exatamente. Geralmente eu falo que meu serviço só acaba depois do relatório. Então, pós-casamento, eu realmente entrego um relatório para os noivos para eles saberem se alguma coisa fugiu do óbvio, porque do contratado, porque às vezes pode acontecer. Não que seja Sim, algo que de repente atrapalhe o andamento do evento, mas pode acontecer. Então a gente está sujeito a isso. E aí é minha função ser esses olhos, ser esses ouvidos e contar depois. Porque a experiência do casamento ela pode ter sido perfeita, maravilhosa, mas o noivo não viu, mas o carro quebrou, o carro atrasou, o carro não sei o quê, mandou um carro reserva. Ele precisa saber. Até se quebrou e o mandou. importante é solucionar, né? Exatamente. Que o fornecedor foi ponta firme. Porque o carro pode quebrar. Mas ele mandou um reserva. A altura. Então, Sim. eles precisam saber também disso. Que quando o fornecedor é ponta firme o suficiente para segurar os rojões que pode acontecer no dia do casamento. Errar, a gente tenta procurar, felizmente, nunca aconteceu de nada que estragasse, mas a gente tenta procurar, ou é referência do carro mesmo. Felizmente, todos os carros conseguiram sempre chegar, nunca aconteceu um problema de quebrar o carro no meio do caminho por conta das revisões, por conta do trato que faz com o carro. Mas se quebrar, tem um contrato que substitui o carro? Se substituir, vai substituir por qual? Então, é isso estudado. Se já quebrou, você conhece alguém que fez, que furou um pneu? Como que ele faz isso? Ou tem tecnologias hoje que não furam um pneu. O carro oferece esse tipo de tecnologia? É um carro novo? É um carro antigo? O que ele vai fazer? Então, são várias coisas que a experiência de quem trabalha com casamento vai fazer o diferencial. É Mas claro que, por exemplo, você já tem experiência acadêmica, né? Você foi procurar na literatura o que é o evento e tem experiência prática. Eu acho os mais de 200 eventos que você já fez e foi aprendendo. Diferente que quem normalmente casa uma vez e vai uma vez ou outra em uma festa e observa. Então, exatamente. aconteceu isso, como que eu posso fazer? Vou usar a experiência de outros casamentos para tentar auxiliar e amenizar da melhor forma possível, né? Exatamente. Mas aí é a diferença entre comparar e equiparar os serviços. O Exato. tiozinho que tem um carro, às vezes é muito mais barato, realmente, mas ele tem um carro. E se acontece alguma coisa? É diferente de uma Quebrar. empresa que tem uma frota de carros. Porque se acontecer alguma coisa, ele tem um reserva, ele tem um outro motorista, ele tem isso. Sim, E eu digo isso não só do carro, eu digo isso do totem. A pessoa que só tem um totem, não é que a sim. pessoa é ruim. Não, não é, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que a pessoa é ruim. Mas a segurança de uma empresa que tem vários totens, É uma reserva, né? é muito maior se eu contrato um músico, que ele é voz e violão, é ele, só ele. Ele tem um backup para É. isso, ele pode ter a voz. Gente, assim, são tantas pequenas. Quando a gente trabalha com isso, quando a gente vive disso, infelizmente a gente precisa pensar no e se, tudo. E se, para a gente respaldar os clientes o máximo possível. O casamento não vai voltar outro dia, não vai deixar. Ah, não, faz de novo. Não, não é um ensaio. Não tem como, né? Não Não tem. tem como fazer ano que vem, né? Exatamente. Não é tipo, ah, casa ano que vem de novo para ver como vai ser. Não.
tem que estar perfeito no dia. Para estar perfeito no dia, a gente precisa de um time completo, de uma maestria completa, de uma maestria para juntar ali todos esses fornecedores num único time. É o que você falou de time, de experiência, que eu acho muito legal. A gente usa até o termo, às vezes, engrenagem, né? Porque se todos estão juntos, flui muito melhor. Se é uma equipe que está primeiramente ali, acaba acontecendo muito mais fluido, as coisas acontecem naturalmente, porque eu sei onde o fotógrafo está, eu sei onde o cinegrafista está, eu sei qual que é o horário que o buffet vai servir isso, ou qual o horário daquilo, o totem, onde ele fica melhor. Então as pessoas só chegam lá e executam o trabalho. É muito mais fluido quando acontece isso, principalmente na questão de indicação, né? Só dar uma boa noite ao Cássio, uma excelente noite, trabalhar em São Paulo sem chances. Provavelmente ele já não mora mais em São Paulo, alguma coisa assim, ou passou por São Paulo. Sorte. Eu morei minha vida inteira aí e continuo indo. Gosto muito de São Paulo também, mas me adaptei super bem a Sorocaba, não tenho do que reclamar. Eu gosto muito de trabalhar em São Paulo, mas confesso que a vida pessoal em São Paulo é um pouco mais travada, assim. Você não pode ter, você tem meio que horários para sair de casa, vamos dizer assim, porque não é tão seguro como outras cidades, mas enfim, uma questão de gosto, né? Todos têm ônus e bônus, né? A gente coloca na balança e vê onde que é mais interessante cada um. Exato. Legal. No geral, você tem alguma opinião sobre o processo de casamento? Alguma dica para o pessoal? Não sei se comentei até no início, uma das propostas do guia é sempre a gente trazer o conhecimento, trazer essas dicas. Eu acho que a assessoria é uma maior representação de dicas, de como eu disse, de pegar na mão e acompanhar, né? Há 10 anos em São Paulo, somente se for tudo no mesmo local. O Cássio complementou. Hoje tem muitas soluções assim, né? Tem saído bastante aqui a questão de cerimônia e festa no mesmo local. Exatamente. O que facilita muitas vezes até para o convidado, é um valet só, não são dois, não existe aquele trânsito entre dois. Logística, Ah, sim. precisa sair, voltar, enfim. Tem locais que oferecem até o dia da noiva já. Exatamente. Não, tem locais super completos agora. Então, mas vai muito do perfil de cada casal. Às vezes o casal tem o sonho da vida em casar na igreja. Não tem que fazer Sim. pós-cerimônia, ele quer fazer uma festa, ele vai ter que ir para outro lugar. Então, vai muito do perfil. Sobre dicas. Na verdade, eu acho que são algumas. A primeira dica que eu dou para todos os casais é entenda o que é o seu casamento, qual é a essência do seu casamento. O que é mais importante no seu casamento? Ele não vai me dizer o noivo ou a noiva, porque isso eu já sei que é. Mas assim, tipo, o mais importante é ser no mesmo local? O mais importante é ser na igreja? É ser na praia? Entender qual é o estilo do seu casamento é o primeiro passo. Porque a gente começa as pesquisas de uma forma mais assertiva. Casamento, a gente tem um universo de possibilidades. Eu posso casar a dois, eu posso casar num mini wedding, num micro wedding, num casamentão, num destination. A gente tem tantas possibilidades que o primeiro passo é você entender qual é o seu estilo de casamento perfeito. Geralmente eu falo para os noivos que são meus clientes, eu falo assim, ó, o primeiro momento é a gente entender o que seria seu casamento perfeito. Primeiro coloca tudo ali, pega um papel, coloca tudo que você gosta, tudo que você gostaria do seu casamento. Depois a gente vai para o segundo ponto, que é o orçamento. Definam um orçamento. Ajustando, né? Exatamente. Definam um orçamento. Deixar aberto, falar, é que eu não sei, pode ir aos poucos, deixar ir e aos poucos você vai ajustando. É ter certeza que o desenho vai começar muito bom, e vai fazendo assim, ó. É a tendência, porque uma hora o nosso dinheiro para de pingar. Então, vocês precisam ter um orçamento muito bem estudado e revisitar esse orçamento. Não adianta lá, eu quero gastar 50 mil. Aí contrato o buffet, pensei que eu ia gastar com buffet 25, gastei 30. É um problema? Pode não ser. Mas se você não compensar os demais, ou você vai ficar 5 mil no negativo, que de repente você não vai ter de onde tirar, ou você vai diminuir um item que seja importante no seu casamento. Então, as duas dicas. Sim. Primeiro entenda a dimensão, o estilo do seu casamento para você começar as pesquisas de uma forma mais assertiva. A segunda faça um orçamento, converse com o seu noivo e revisite esse orçamento a cada contratação. O que é muito assim importante, os noivos esquecem, é que na hora de fazer o orçamento do casamento, e eu acho que talvez essa seja a maior dica que eu dei hoje, é que casamento não é só a festa.
A gente vai mudar, a gente vai comprar coisa para casa, a gente vai ter que juntar os panos, já vai juntar os trapos. Então, assim, às vezes os noivos esquecem dessa outra parte do casamento. E aí, quando chega no meio do processo, não tem dinheiro nem para um nem para o outro. E é a hora que começa entre o casal. Porque aí o noivo quer fazer a obra, a noiva quer comprar o vestido e não tem dinheiro nem para um nem para o outro. Então, o orçamento, quando eu digo orçamento para a festa do casamento, é só para a festa do casamento. Mas tenha ciência que você tem outros itens para cuidar quando você está pensando em casar. A menos que você já more junto, você já tem sua casa pronta e a sua festa, ok. Se não, tem a lua de mel, tem a viagem, tem a reforma, tem a mudança. Põe tudo isso na ponta do lápis antes de tudo. O que é muito comum, né? Ó, só alguns comentários aqui. A Edilasa, mudem para Cuiabá, muito que o povo gosta de casar aqui. Tô fazendo um convite para a gente ir lá trabalhar, que tem bastante mercado. Já é uma oportunidade, né? Eu vou, faço. E o Cássio complementou que tem aqui ó, um erro que acontece é o sonho versus investimento, que isso é importante equilibrar, que você tem que contratar um organizador e já passar o valor do investimento. Isso daí é uma falha, uma fala muito sábia. Eu até comentei, ontem mesmo eu fiz um post lá sobre a XP, essa questão de investimento, a questão de economizar. E o orçamento, uma das maiores atritos em casais no seu primeiro, até segundo ano de casamento, é por questões financeiras. Então tem essa questão de expectativa e realidade, e você disse, uma coisa que é muito comum, normalmente, é fazer o planejamento, por exemplo, de obra, você acaba comprando um apartamento, ou alugando um apartamento, tem a mudança, vocês vão morar juntos. Então, todo aquele processo de construir onde vocês vão morar, a questão do casamento e o morar de fato, né? Porque se você não morava junto, há hábitos, são coisas que mudam. Então, são vários fatores que vão influenciar na vida saudável do casal, né? Como uma relação com pessoas. Então, acho que uma dica que isso eu aprendi de fato com o meu processo de casamento. Curtam esse momento. Que comprar e escolher as coisas e dividir esse momento com o seu parceiro, com a sua parceira, é muito saudável, é muito legal. É gostoso você aproveitar esse momento. Se vocês quiserem, é super válido comemorar bodas e fazer festas e reformar a casa. Se vocês puderem fazer juntos, isso é super interessante, né? Então, procurem com sabedoria. Se você conseguir fazer, sentar lá, fazer um briefing legal com uma assessora, já é um meio caminho andado. Porque, mais uma vez, eu disse, ninguém está acostumado a fazer uma obra, por exemplo, assim como ninguém está acostumado a fazer um casamento. Muitas das vezes, quem está casando lá, novinho, não tem essa experiência. Então, procura alguém que você sabe. Assim como muitas vezes uma pessoa vai procurar um arquiteto para ajudar na decoração, para ajudar no planejamento da sua casa, você pode procurar uma assessora que vai ajudar no planejamento do seu casamento. Não sei se foi uma boa analogia, mas eu acho uma coisa que agora acho que é interessante. É ótima. Dá para decorar um apartamento sozinha? Dá para decorar. Talvez Tá? arquiteto. Agora, se você contrata um arquiteto, ele vai te direcionar os melhores formatos de você fazer isso. Então, vai de acordo com aquilo que você gostaria e o que é mais válido para você, porque não adianta eu impor uma regra, mas, obviamente, Sim. você tem a condição de contratar um arquiteto, nem que seja para ele não fazer tudo, sei lá, para ele montar o projeto. É a mesma coisa que uma assessora vai fazer para você, ela vai montar o projeto do seu casamento. Sim. Você vai fazendo com as contratações, Então, mas a assessora vai te mostrar, olha, você pode vir por aqui, você pode fazer esse caminho. Quando a gente fecha esse contrato, precisa estar atrelado isso aqui. Aqui está faltando uma regrinha de cancelamento. Então, assim, é para isso que a assessora está aqui, para facilitar os caminhos. Se a gente já tem essa ferramenta, não tem por que os noivos ficarem dando cabeçada. Não precisa. sim. Há pouco tempo, quase não tinham assessoras no mercado, né? Teve um boom aí de uns 6 anos para cá, se não me engano, 5 anos. Acabou, e hoje em dia, a grande maioria dos eventos que eu faço hoje, eu acho que eu tenho proporcionalmente contatos com assessoras e com noivas durante a pandemia referente a adiamento. Mesmo com a NED, pouco tempo a gente acabou de falar de um outro adiamento. Na sequência vieram noivos, então a gente tem negociado tudo isso, tem negociação com a noiva, e claro que fica muito mais fácil. Às vezes, quando a assessora já fala, falei com todos os fornecedores, eles chegamos a um acordo, a média tá assim, todos aceitaram, todos têm essa data disponível, porque também é uma grande coisa que eu comento com as vezes, o carro, por exemplo, que eu trabalho, ele é alugado para você e só você vai usar nesse dia.
se já tem um outro evento nele, não tem como ligar para você também. Exato. Então, a gente negocia a questão de data. Então, são várias coisas que a assessora acaba fazendo nesse meio campo, né? Exatamente. A assessora, ela vai ser realmente ali a sua melhor amiga. E sobre o boom de assessores, você pode, não vou ser eu que vou dizer isso, tá? Vou deixar você, jogar para você. Existe uma grande diferença entre o assessor profissional e o assessor que fez Vamos lá. o evento dele, e aí ele virou assessor. Sem estudar, sem se informar, sem crescer, sem aprender, sem desenvolver essa parte. Um deles te ajuda, um deles auxilia o seu evento acontecer. O outro, ele muitas vezes atrapalha. E quem diz não sou eu, são vocês. Eu não Sim. trabalho, Vamos lá. eu só trabalho comigo. Ah, Então, então, já que você me colocou para dar a resposta disso, eu vou dar a minha opinião como pessoa. O que acontece? Eu acho que, diferente da sua profissão, você tem que procurar melhoria. A pessoa pode estar há 30 anos no mercado, se ela não se renova, se ela não estuda, ela não está no mercado competitivo. Então, sempre há atualizações em todo campo. Todo lugar você tem que se atualizar e procurar. Isso está associado a conhecimento. O conhecimento que eu disse, que eu me refiro, está na literatura, a questão de conhecimento propriamente dito, de fazer uma faculdade. Já existem especializações voltadas para evento. Então, você ir lá e procurar isso, ótimo, parabéns. É necessário também a prática. Então, uma pessoa que começou agora, se ela tem pelo menos o conhecimento acadêmico, conhecimento teórico, ela vai juntar com a prática, vai fazer um estágio, vai fazer alguma coisa assim que vai conseguir te dar bagagem para entregar esse trabalho. Mas um outro ponto de vista, não mais uma vez direcionado exclusivamente para assessor. Isso pode ser para fotógrafo, buffet, diversas pessoas. Felizmente ou felizmente, existem os PJs, né? E é isso que a gente traz para vocês. O PJ ele traz um trabalho com excelência. Existe a NEA Nascimento Assessoria. Ela vai entregar um trabalho. Mas por trás disso existe também a NEA, a pessoa física, que tem a sua personalidade. E isso pode, com certeza, ajudar ou não. exato. Então, é isso que eu disse na questão de você procurar um assessor. Diferente de quem você vai fechar, você vai procurar a pessoa. Acho que hoje o primeiro passo é o que a gente tem feito, internet. Você falou que hoje o acesso à disponibilidade de informação está bastante acessível. Então a pessoa vai procurar lá no casamentos.com, reclame aqui, procura qualquer informação sobre a pessoa e vai ver, como você disse, se uma pessoa fez uma reclamação, meio mundo vai ficar sabendo, né? Exato. Então, se a pessoa fez uma coisa errada, vai ser fácil de você achar. Esse primeiro ponto, você achou o PJ. Depois você vai conversar com a pessoa. Porque hoje eu tenho bastante contato com assessoria, fotógrafo, salão de beleza, e aí entra o que eu comentei de pessoa, né? Tem assessoria que acha que o trabalho dela é fiscalizar o meu trabalho, ou às vezes interromper ou fazer alguma coisa para falar que ela fez um bom trabalho. É isso que eu falei de pessoas, de personalidades. Isso pode ajudar ou não. É como eu disse, tem gente que fala, não, fiz o meu trabalho, ó, o carro tá sujo aqui, ó, você tá vendo que tá sujo aqui? Tô fazendo meu trabalho, tô te mostrando. Então não é bem assim. A questão de parceria que a gente disse, ó, o carro tá sujo, ô Rodrigo, o carro tá sujo ali, ó, antes que a noiva ver, você não pode passar um pano pra gente tirar uma foto legal, para não sair? Então aí que tá a questão de parceria, de ajudar, porque quem ganha com isso? O casal vai ganhar e todos os fornecedores ganham de tabela, né? Exatamente. Não sei se está bem respondido a sua pergunta. Tá sim. Opa, desculpa. Mas é exatamente o que Ficou mudo, não ouvi. foi. Tá, volta aí. Desculpa, tinha ficado mudo, não ouvi. Ah, tá. Mas é exatamente o que acontece quando a assessora, por exemplo, a noiva chega no altar. Então a noiva chegou no altar, a gente arruma o vestido, mas a gente tem um ponto ali, quando a noiva chega no altar, que ela primeiro vai cumprimentar o noivo. Primeiro eles vão se olhar. E tudo isso, quem trabalha é o fotógrafo, é o videomaker. Que Sim. vai lá, digníssima assessora, e vai começa a arrumar o vestido. Calma, calma. Tem horário, né? Temos tempo para isso, tem horário para isso. A hora que o pastor, padre, reverendo, celebrando, cerimonialista estiver falando, aí a gente vai lá com delicadeza. A assessora, nós, fornecedores como um todo, não somos nós que temos que aparecer, é o noivo e a noiva, só. A gente está ali como uma simples engrenagem para fazer que aquilo tudo fique ainda mais bonito, fique ainda mais perfeito.
Eu acho que até para complementar essa questão do vestido, que eu acho bem legal, acho que o gostoso do trabalho é você fazer com que você trabalhe e a pessoa não perceba que você está ali. A ponto de acontecer tudo de forma perfeita, que entra naquilo que a gente disse, de solucionar problemas, porque a gente traz soluções. Exato. Até agora na pandemia, mesmo, a pessoa chegou, não vou mais casar, tal, então deixamos de ser uma solução. A gente Exato. compra o contrato e negocia da melhor forma possível. Essa é a questão do véu. Ah, não, o cinegrafista, espera aí, eu não tiro essa foto agora que eu tenho que arrumar o véu, mas ele não ia tirar uma foto aberta, ele ia tirar uma foto de close do rosto dos dois se cumprimentando e a assessora tá no meio arrumando o véu. Então você não tem que mostrar trabalho. O seu mostrar trabalho é passar imperceptível de forma que tudo aconteça muito bem. Exatamente. O mostrar trabalho da assessora é exatamente isso. Ela tudo funcionar e você nem saber onde, tipo, você saber Exato. que ela tá ali, mas você não sabe direito porque você não tá vendo. Ela não precisa ser vista, Sim, ela precisa ser essencial. Ela precisa ter um bom trabalho apresentado. exato. Bom, né? Eu acho que era basicamente isso. Só se você quiser fazer um complemento aqui, como eu disse, passa super rápido, 1 hora, a gente já passou aqui da 1 hora. E só complementar, já é o bate-papo, a gente fala do que a gente gosta, se alonga, né? Se você tiver alguma dica, o pessoal que está aqui ainda, lembrando que vai ficar salvo também, depois eu compartilho com vocês. Se quiser compartilhar alguma coisa conosco, até uma história, fica à vontade. A dica é contrate uma assessora. Primeira dica, né? É verdade. Não, a dica é contrate uma assessora. Mas não é contrate a Neia. Pode ser, mas assim. É contrate uma assessora que vá de acordo com aquilo que você acredita. Contrate uma assessora que vá de acordo Sim, com aquilo que você espera para o seu casamento. Então, antes de você contratar uma assessora, pesquisa, entre em contato com outras empresas, converse, busque a referência. Ai, Neia, mas eu encontrei a fulana lá na internet. Eu não sei se ela é boa. Ela tem Instagram? Vai lá no Instagram dela, vê uma foto que ela postou exato. noiva, pega lá. Gente, seja a cara de pau, pelo amor de Deus. Ninguém tá vendo sua cara. Vai lá, pega, procura a noiva, manda uma mensagem para a noiva no Instagram e fala assim: querida noiva, eu também estou passando por isso. Ela já passou, ela sabe como é. Eu estou passando por E isso. tenho certeza que ela vai receber muito bem, né? Que as noivas se interagem. Noiva adora responder noiva. Se é um negócio que gosta de fazer, é noiva, adora responder noiva. Eu, quando casei, Sim. eu era assessora já, quando eu casei e tal. E eu lembro que umas 2, 3 noivas vieram me mandar mensagem, justamente por isso. Pegaram minha foto em algum Instagram de algum dos fornecedores e me mandou mensagem falando assim: olha, estou pensando em contratar a banda tal. Como foi no seu casamento? Era bom que eu já falava assim: ó, também sou assessora, você já tem. Mas assim, é você dar esse depoimento como noiva. Então, assim, busque essas referências e não busque somente a referência do que o fornecedor quer que você veja. Procura as pessoas mesmo Sim, que esse fornecedor atendeu. Entender como que é o perfil dessa profissional, dessa assessora e marca uma reunião direto com essa equipe. Seja a Neia, seja o fulano, seja a fulana, não importa. Procure entender quem é que vai atender o seu casamento. Vê se essa pessoa ela tem os mesmos valores que você, se ela tem o mesmo estilo que vocês. sim. Porque não adianta. Eu, Neia, jamais vou atender todos os casamentos. Eu sou muito bagaçada para fazer um casamento, sei lá, muito sério. Sei, um casamento muito cheio de protocolo. Eu não sei se a noiva ia gostar de mim. Eu sou a assessora Sim. que gosta de o momento das fotos ali. Eu vou ajudando o fotógrafo para a gente gastar menos tempo. Mas eu já trabalhei como assistente, como assessora de outros casamentos, que eu peguei eu tive esse estágio. E eu lembro que um dos casamentos que eu fiz, a noiva quis tirar a foto com cada um dos convidados na mesa do bolo. Cara, eu não sei se eu conseguiria atender uma noiva dessa. Porque eu ia falar, menina, você tá perdendo sua festa. Não faz isso. Mais de 1 hora. Mais de uma, era quase 300 convidados. Bem mais de uma. Mas para ela, isso era essencial. Só que para mim, não Sim. seria. Então pode ser que eu bateria de frente com essa noiva. Isso a gente entende já no primeiro papo. Então, se você precisa, sim, contratar uma assessora, mas contrate uma equipe que tenha a ver, que entenda a necessidade do seu casamento e que não imponha uma regra. Geralmente o noivo Sim. entra antes da noiva. Mas e se você, noiva, quer entrar antes? Quem sou eu para dizer não?
Então, assim, contrate uma empresa que tem os mesmos valores que você. Essa é talvez Sim. a dica mais importante, porque com certeza você não vai ter um problema depois. Quando a pessoa tem os mesmos valores que você, tudo que você precisar, vocês vão se entender, vocês vão se comunicar, vai bater ali. Acho que até um gancho para complementar essa sua resposta, que a gente usa, claro que a pandemia teve vários malefícios, né, mas de benefício da pandemia, essa questão de adiamento, é um tempo a mais que a pessoa teve para planejar. Então, quem não fechou ainda, use esse tempo para planejar e poder conversar e conhecer as suas pessoas. Eu, por várias vezes, a pessoa fala, Rodrigo, eu tenho um orçamento menor que o seu, você cobre orçamento? Eu falei, vamos conversar? Eu te mostro o porquê que é ou não é. Mas se você quiser, eu recomendo, procura lá no mesmo lugar que você me achou, você acha outras pessoas, conversa com ele também, depois vem, volta e me fala. Mas antes de fechar, volta e fala, talvez a gente pode negociar valor, não tem problema nenhum. Mas eu gostaria de apresentar primeiro o que, que é. Aí você vai entender os valores reais da empresa, não só o valor monetário. Exatamente. Né? E tem a mesma coisa que o Cássio complementou aqui, de que a primeira coisa que ele faz quando fecha um casamento, não conheço, não sei qual é o serviço dele, mas ele pergunta se tem assessoria. E eu também. Eu conheci a Neia por conta disso. Eu estava com dificuldade de ter alguma informação de uma noiva. Eu falei, você tem assessora? Eu falo com ela, não tem problema. Aí eu falei com a Neia, você me trouxe todas as informações, porque você já sabia, muito provavelmente você precisou do seu contrato, e eu precisava de algumas coisas, seja horário de cerimônia, algum detalhe assim que às vezes a noiva, ou até já aconteceu bastante, a assessora fala, o carro sempre atrasa, então fala para ele 1 hora antes do horário que você tem que sair. Eu falei, tudo bem, você me passou esse horário, mas só que você vai perder depois tempo de foto. Porque a gente fechou tal período, claro que a gente acaba ficando, né? Mas eu tento negociar para tentar ficar o horário certo que ela precisa, porque a gente já chega um tempo antes e vai ficar lá se atrasar às vezes do salão, que também não é mais moda hoje, as noivas são sempre pontuais na cerimônia, né? Isso nos ajuda bastante também. Então são vários aspectos que você conversando com o casal, você acaba entendendo a necessidade dele. Essa questão de valores, que eu acho que para não me estender muito, acho legal você conversar com todos os seus profissionais. Principalmente os profissionais que você vai acompanhar no dia. Como você disse, assessora, você vai acompanhar todo o processo. Dia da noiva, você vai ficar o dia inteiro no dia da noiva. A noiva tem que ter uma certa afinidade. Então ela tem que conversar com o fotógrafo. Faz um pré-wedding, que você tem uma afinidade melhor com o fotógrafo no dia da cerimônia. Então são coisinhas assim que você vai pegando durante o processo de construção do casamento. Acho que essa é uma dica de ouro, né? Uma dica para você pegar, para as noivas que estão por aí. Exatamente. Para a gente entender que a gente está trabalhando com um evento social. Eu acho que quando a gente tem um evento social, a gente entende. A gente tem que socializar. Não é somente eu contratei a empresa. Tá bom. E essa empresa vai atender as expectativas do seu casamento. O casamento é único. Você tem identidade. Você tem ali... cada casal tem um pontinho específico. Às vezes é um detalhe que precisa ser atendido, que precisa ser levado em consideração. Então, quando você trabalha literalmente pensando no evento social, você consegue fazer ali esse cuidado. Legal. Então, né, eu acho que era basicamente isso. Acabei só complementando algumas coisinhas, já acaba se alongando. Mas, no geral, gostaria de agradecer principalmente o seu sim para o guia, para participar do guia. E o sim também para participar da live, trazer um pouquinho de conhecimento. A gente vem aqui em forma de bate-papo, em forma sem protocolos, como a gente já disse, bater um papo e trocar o que para a gente muitas vezes é básico, para alguns fornecedores, para alguns casais, ou até fornecedores, são dicas que vão fazer o diferencial. Então, se um outro acabou pegando uma dica, seja lá de Cuiabá, a pessoa está assistindo a gente, se aprender alguma coisinha, a gente está válido. Então, vai ficar salvo mais uma vez lá no IGTV, tem as outras lives também, tá lá no YouTube e quinta-feira a gente está de volta aqui. Obrigada a você, Rodrigo, pelo convite, por participar do guia, que para mim é uma honra estar entre tantos fornecedores grandes e bons, assim, referências no mercado. É legal quando a gente sabe que a gente está entre pessoas que têm um propósito na empresa, né? Que são empresas idôneas. Isso me orgulha muito. E obrigada pelo convite da live também. Fico muito feliz. Eu gosto muito de falar de casamento, gente. Se deixar, eu vou ficar aí 5 horas. Então, melhor me cortar mesmo. Para quem não viu no começo, né, a Néia foi trazida para o casamento. Né? Ela tentou fugir, mas o casamento não largou e você está aí de volta. A gente vai seguir nisso daí. Exatamente. Eu gosto disso, então não vai adiantar. Se me deixar, eu vou continuar falando aqui a noite inteira. Então, melhor cortar.
É que agora o Instagram não corta mais, né? Então a gente Não, nem vê a hora passando, ele chega. aí não corta mais uma hora. As primeiras lives direto cortava, também não prestava atenção, mas agora já é. Mas beleza, então, de forma geral, acho que era basicamente isso, né? Se a gente quiser depois, se tiverem dúvidas, manda aí, depois pode chamar, tem os canais da contato da Neia lá no guia, pode procurar ou baixar no PDF, ou até me chamar também, eu passo contato caso não tenha achado. A gente está sempre aí rolando para solucionar qualquer dúvida. Sim, e às vezes for alguma dúvida pontual, pode me chamar aqui no Instagram. Às vezes é uma dúvida, como você mesmo falou, que pra gente é tão do nosso dia a dia que a gente encara como boba. E pros noivos não é boba, porque é um dia único, né? Sim, É um dia tão especial que é uma dúvida real. Então me manda lá. perfeito. Isso aí, então. Obrigadão pela participação de todos. Um beijo. Boa noite. Até mais. Fiquem com Deus. Até. Tchau, tchau. Tchau.